Oi, gente, aqui é a Julie e hoje eu vou falar com vocês sobre reanimação cardiopulmonar. A ideia é fazer uma introdução para vocês do que é reanimação cardiopulmonar. Eu fiz essa aula direcionada, na verdade, para os meus alunos, são acadêmicos de medicina do 5º período. A gente vai fazer as práticas, né, de reanimação e eu gostaria de dar um contexto explicando mais ou menos o que é reanimação e aproveitar e inspirá-los, né, a estudar e se preparar para o que vocês vão encontrar no internato. Como que vocês vão ajudar, a importância da ajuda de vocês, como vocês podem ajudar além, né, do que se é esperado do interno. E aí, claro, com o desenvolvimento, né, do curso de vocês até o final da faculdade, é esperado que vocês entendam e participem ativamente do processo de liderança da reanimação. Bom, eu gosto de falar sobre isso porque é interessante pensar que o que a gente faz hoje, né, a reanimação que a gente faz hoje a gente chama de reanimação moderna. E, na verdade, realmente tem pouco tempo que ela se desenvolveu, mais ou menos na década de 60, que ela se consolidou, né, nas suas 3 principais características. Até aí, foi muita coisa que aconteceu. Tanto que, antigamente, na época de Galena, não se acreditava que deveria ser reanimados pacientes. Então, mesmo pacientes que morriam de causas que hoje é considerado reversível, né, ou que morresse muito jovem, antes da época, se acreditava naquela época que não deveria se intervir. Se a pessoa perdeu os gases, né, que faziam ela viver, então não tinha mais nada a ser feito, que era muito arriscado, né, você tentar reanimar essas pessoas. E ainda bem que isso mudou. E aí, só que essa mudança ela levou tempo, e se acreditou em muitas coisas, né, tentavam-se várias coisas de forma empírica, sem a gente ter muito conhecimento da anatomia, da fisiologia do corpo humano. E aí colocava o paciente de cabeça para baixo, em tonel, em cima de cavalo, né, e assim, de certa forma, até mais ou menos tentando fazer aqui, né, de certa forma, pressionando o tórax, não sei, talvez poderia ter tido até algum benefício a algum paciente, tentando fazer aí essa circulação. Mas eles focavam muito mais na parte torácica, né, e respiratória, que é o que a gente consegue ver mais facilmente, mais claramente, né, o que a gente está vivo porque está entrando e saindo ar do nosso pulmão. E aí colocava o lençol em volta do tórax, se apertava e afrouxava, deixava de lado, às vezes comprimia o tórax, o abdômen. E, enfim, várias tentativas, e claro que naquela época, se hoje, né, o que a gente faz de mais moderno, né, que andou bastante a ciência, ainda assim a sobrevida é tão baixa, imagina, naquela época. E aí, né, da onde que veio então essa reanimação moderna? Ela foi se desenvolvendo de forma sincrônica através do mundo, né? Existiam, na verdade, várias pessoas, vários cientistas, vários médicos trabalhando de forma sincrônica, sem comunicação, em lados diferentes, cada um vendo um pedaço da reanimação. Enquanto um estava focado na parte ventilatória, o outro estava, né, o que avançou mais, na verdade, foi a parte elétrica, né, do desfibrilador. E aí, o William, não vou conseguir falar o nome dele, Kinoven, ele estava estudando, né, a parte elétrica e estava sendo financiado por uma empresa de eletricidade, porque muitos funcionários morriam, né, devido ao choque elétrico. E ele estava tentando usar isso de certa forma para poder estudar o que esse choque elétrico poderia fazer e como reverter isso. E aí essas pás que ele usava para fazer esse estudo eram bem pesadas e usava no cachorrinho. E aí quando ele colocou, eles perceberam, ele e os colegas dele que ajudavam nesse trabalho, que quando ele colocava a pá no tórax do paciente, produzia pulso, eles, né, tava palpando a região femoral e aí viu que produzia pulso, então comprimiu o tórax, produzia pulso, e aí talvez isso fosse uma parte essencial do tratamento da reanimação, enquanto, né, a causa da parada cardíaca não era reversível. Aí são os 3 médicos, né, eles se juntaram e aí desenvolveu então essa técnica, eles juntaram as 3 coisas, a massagem cardíaca, a ventilação e o choque elétrico do desfibrilador, e eles desenvolveram um guideline, né, publicaram, foi o primeiro grupo que publicou então a reanimação moderna que a gente conhece hoje, mais ou menos na década de 60. Vejam como faz pouco tempo, então a gente tem pouco tempo de estudo, né, a respeito de ciência mesmo da reanimação moderna do que é o que a gente faz hoje. Isso é para vocês entenderem que ainda pode ser que tenha muita coisa para mudar. É muito importante que a gente não se apegue a terapias, né? Que a gente não ache que, isso aqui realmente é definitivo, chegou aqui, não tem mais nada diferente que possa ser feito.
Muito pelo contrário. Pode ser ainda que a gente veja nos próximos anos que o tratamento da reanimação ele fique mais moderno, que ele mude mais ainda. Espero que sim, que é uma doença extremamente, é um quadro, uma situação extremamente dramática, muitas situações que poderiam ser reversíveis e que ainda a sobrevida é tão baixa que é em torno de 10%. Ou seja, provavelmente a gente ainda pode fazer isso muito melhor. Isso aqui mostra, né, foram nesse desenvolvimento, né, de se parar e pensar, né, olha só, a pessoa morreu de uma causa reversível, que ela poderia ter muitos anos de vida, né, e aí o que a gente poderia fazer? E uma dessas indignações era a respeito das pessoas vítimas de afogamento, e esse grupo de pessoas que não eram médicos nem nada, eles se juntaram e pensando a respeito do que ser feito e criaram a Sociedade de Recuperação de Pessoas Afogadas, isso em 1764, em Amsterdã, criaram essas orientações, imprimiram e distribuíram nas cidades, isso até foi espalhado pela Europa, e eles falaram que salvaram em torno de 150 pessoas com essas recomendações. E são recomendações bem diferentes. Então, remover a água, né, da pessoa, deitando a cabeça da pessoa abaixo dos pés, da altura dos pés, tentando virar, né, a cabeça e tentar tirar o excesso de água, apertar o abdômen da pessoa, fazer respiração boca a boca com o fole, fazer cócegas na garganta para estimular talvez a tosse, a liberação de água, e fazendo fumigação retal ou oral nessas vítimas, inclusive até sangria. Então vejam que, né, como realmente mudou as nossas técnicas de reanimação. E aí, em 1924, a American Heart Association foi criada, né? E aí depois veio, né, tiveram vários encontros a respeito de reanimação. E aí, na década de 60, então, criou-se os primeiros, começou a se espalhar, né, os primeiros guidelines a respeito da reanimação. E esse vídeo é um vídeo bem interessante, que ele mostra, é de 1968, é o primeiro vídeo instrucional de reanimação. E ainda assim, a gente já mudou bastante. Bom, e hoje, de onde que vem a ciência e a informação? É muito importante que vocês entendam que o ACLS é um guideline, é um protocolo criado pela American Heart Association a respeito da reanimação. Então, é um curso, um protocolo de treinamento, né? E isso é maravilhoso, que se juntaram e falaram assim, olha, a gente precisa ensinar as pessoas a fazer reanimação, a gente precisa ensinar os leigos, né, a reconhecer, ao BLS, né, e precisam treinar pessoas que vão reconhecer essas pessoas na rua, e treinar os médicos a respeito, e os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas a respeito desse protocolo. Então, a gente organizou aqui como que faz o tratamento da reanimação. E aí, né, isso virou uma marca, inclusive, a gente tem hospitais até que exigem que para o paciente, para o médico trabalhar lá, que ele tenha feito o CLS, que esteja em dia, que esteja atualizado. Então, realmente é um curso muito importante, mas ele não é a única fonte de conhecimento, na verdade ele é uma fonte final. Então, ele é baseado nas outras partes da ciência, são os guidelines e os artigos e os trabalhos feitos. E a gente tem várias revistas e sociedades olhando para isso. Então, uma das principais é a Circulation, que é da American Heart Association, mas a gente também tem a Resuscitation, que é do Conselho Europeu, e a gente tem hoje também esse Conselho Internacional, que é o WILCOR, que também faz um trabalho sobre tentando buscar o que tem de melhor evidência acerca do tratamento da reanimação. Então, hoje a ciência está avançando em torno do tratamento do paciente com parada cardíaca e cada vez mais pautado em evidência. Então, muito do que foi feito até aqui foram situações meio que acidentais, baseado em modelo animal e baseado em modelo animal, com, né, pouca experimentação, e que a gente ainda precisa, com certeza, melhorar esse tratamento. Mas daqui para frente, para a gente fazer isso, a gente precisa, antes de mudar a conduta, ter boas evidências. E aí, qual que é o nosso objetivo, né? Eu acho isso muito importante, a gente pensar nisso quando a gente vai tratar os nossos pacientes, quando a gente está estudando, para entender o que é importante eu fazer durante o meu processo de reanimação.
Então, a gente quer fazer o coração voltar a bater sozinho. Isso é um dos objetivos imediatos. Mas, além disso, e é difícil para o emergencista enxergar isso, né? Porque a gente não vê o que acontece depois, o desfecho desses pacientes. Então, é uma forma da gente solicitar, né? Da gente criar um hábito para melhorar e a gente acompanhar os nossos pacientes depois, fazer uma investigação, tentar descobrir o que aconteceu. Então, se você puder, né? Porque o nosso objetivo final não é só o coração voltar a bater, mas que a gente tente, né, que se depender dos nossos esforços, esse paciente ele possa ir para casa sem déficit neurológico, ele possa contactuar com a família, com ele mesmo, com o ambiente, com as memórias dele, para que faça sentido, né, a continuação da vida, aquilo que a gente salvou da vida dele. Então esse é o nosso objetivo final, quando a gente trata esses pacientes. Bom, o que é então uma parada cardíaca? Tá? PCR, parada cardiorrespiratória. É a cessação súbita da função mecânica cardíaca que leva a um consequente colapso hemodinâmico. Então, o coração para de bater, o sangue para de circular, a gente termina, então, as funções orgânicas do corpo, né? Isso com certeza vai acontecer de forma lenta, né? Ou vai numa velocidade que vai depender do estado, da idade, das comorbidades do paciente, da causa da parada cardíaca, né? Quando você tem a morte súbita, a gente chama quando o paciente tem a parada cardíaca que não é reversível, né? Então, não teve como reverter esse caso, é chamado de morte súbita. Então, a gente chama de PCR quando a gente consegue reverter. E a gente tem que pensar que existem situações que é esperado, né, pacientes com doenças graves e irreversíveis, que é um quadro diferente. Então, quando a gente pensa em tratamento, né, da parada cardíaca, da PCR, a gente está pensando em situações tratáveis e que não era esperado. Então, são mortes que não eram esperadas. A gente está tentando evitar essas mortes. Importante também, além de pensar nos nossos objetivos, né, o que é uma parada cardíaca, lembrando que a maior parte das paradas cardíacas acontece ainda extra-hospitalar, que a gente precisa sempre ter em mente que para o seu tratamento ser realmente efetivo, essa cadeia ela tem que estar ligada. Então, a nossa sociedade tem que trabalhar para construir uma cadeia, um elo, uma cadeia de sobrevivência realmente funcional. Isso vai desde ensinar os leigos a reconhecer, iniciar a massagem cardíaca, ter um bom serviço de pré-hospitalar, para saber quem vai encaminhar, qual suporte vai encaminhar, quando vai encaminhar o paciente para o hospital, ter hospitais de referências, ter UTI, né, unidade de terapia intensiva para receber esses pacientes e depois, porque senão não vai adiantar, não adianta, você pode ter um trabalho incrível, maravilhoso, com uma equipe 100%, fazer um excelente trabalho, mas se você não tiver uma UTI para encaminhar esses pacientes, seu trabalho quase que é praticamente perdido. E depois, hoje, foi adicionado aqui um elo, ainda lembrar dessa recuperação final desse paciente, né, que é uma recuperação que ela vai muito além de só voltar o coração a bater e a se movimentar. Vem a questão também psicológica, motora, né, e de tudo, para ele realmente recuperar o que é ser um cidadão e um ser humano que faça realmente sentido o resto da vida deles. E aí, a primeira parte, né, é reconhecer. Então, tem que pensar nisso, né? Como que eu vou reconhecer que meu paciente está em parada cardíaca? E é muito importante, porque eu vou cansar de falar aqui, quanto mais rápido a gente inicia o tratamento, maior a chance desse paciente sobreviver sem sequelas. Então, eu preciso, de forma rápida, ter certeza que esse paciente está parado, tá? Então, a gente sempre vai olhar pulso central. Quando a gente vai fazer uma suspeita que o paciente está parado? Quando o paciente não está respirando, está paradinho lá, deitado, não está respirando, tá? Isso é importante que vocês tenham em mente, porque vocês, quando entrarem no internato, vocês podem, né, começar a trabalhar na emergência ou podem ir na enfermaria, por exemplo. Aí vocês vão ser orientados a avaliar os pacientes da enfermaria e muitas vezes vocês vão ser as primeiras pessoas a entrar no quarto do paciente pela manhã. E aí, às vezes, pode, não deveria, mas isso pode acontecer, desse paciente ter uma parada cardíaca durante a madrugada e as pessoas não perceberem. Vocês têm que estar atentos a isso. Então, o tempo todo tem que estar pensando que é possível, né? Ou vocês podem presenciar na rua, enfim, que é possível uma pessoa entrar em parada cardíaca. E aí, se você vê uma pessoa que está imóvel, né? Ou ela
caiu, né? Sofreu um colapso na sua frente, ou ela está imóvel, considerar a possibilidade sempre de uma parada cardíaca. Se aproximar do paciente, chamar, tocar no paciente, se você vê que ele não está reagindo, não está respondendo, procurar por pulso, tá? O melhor pulso que a gente vai... O pulso ideal é central, ou carotídeo ou femoral. Por quê? Você precisa ter acesso rápido a essa informação, então não adianta ver os pulsos periféricos, porque você não vai ter certeza que o paciente está parado se você não sentir, tá? Você vai ter o máximo de certeza possível você olhar direto o pulso carotídeo. Mesmo assim, na dúvida, a gente vai começar a massagem cardíaca, tá? O ACLS hoje orienta que o profissional da saúde deve procurar por pulso em torno de 10 segundos. Se você não conseguir encontrar, não tiver certeza, começa a massagem cardíaca o mais rápido possível. Tem algumas situações que podem atrapalhar, fazer a gente confundir se isso realmente é uma parada cardíaca ou não. Uma delas é o gasping, tá? O gasping não é um paciente com pulso, tá? Não é uma insuficiência respiratória final. Porque quando a gente fala em insuficiência respiratória final, pode ser que o paciente ainda tenha pulso. O gasping, na verdade, é um padrão respiratório. Na verdade, o gasping é um espasmo muscular final do paciente que já está em parada cardíaca. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, o paciente ele não tem batimento cardíaco, tá? Ele tem só, como ele tem esse movimento final, que a gente não sabe explicar, mas algumas pessoas têm, e quando essas pessoas apresentam isso relativamente mostra que essas pessoas têm um prognóstico melhor, que tem um pouquinho de perfusão ainda assim, isso não é um paciente com pulso. Então, se eu ver um paciente gaspeando, quase praticamente imóvel, eu vou procurar pulso e já começar a massagem cardíaca. Se eu não tiver certeza absoluta que esse paciente tem pulso, eu vou começar a massagem cardíaca. Porque gasping é igual a parada cardíaca. Pseudoconvulsão é o que acontece alguns pacientes quando eles quando para esse sangue de uma vez, né? Então o coração para, entre arritmia e para. Então você tem uma cessação abrupta do sangue para o cérebro. E aí essa cessação abrupta causa movimentos estereotipados que pode ser confundido com convulsão. Então a gente precisa sempre ficar atento. Convulsão, o paciente tem pulso. Essa pseudoconvulsão é porque lembra isso, mas na verdade o paciente ele está tendo só esses movimentos aleatórios pela falta de fluxo cerebral. Então, sempre que o paciente chega na emergência com um quadro de convulsão, eu presto atenção se esse paciente está respirando, né? Se ele está em pós-ictal, se depois terminou a convulsão, e eu me aproximo para sentir pulso. Durante os movimentos, realmente é difícil, às vezes você não vai conseguir ter certeza. O que vai te ajudar é se o paciente estiver monitorizado. Ainda assim, os movimentos podem atrapalhar, podem fazer artefato. De toda forma, se esteja pronto, assim que o paciente diminuir o movimento, você sentir se esse paciente tem pulso ou não. E não tendo pulso, avaliar o quadro clínico também, iniciar a massagem cardíaca o mais rápido possível. Então, são as situações. O paciente não está se mexendo, está imóvel, teve um colapso, se aproximar, chamar o paciente, chamar ajuda, né? Dependendo de onde vocês estiverem. Se estiver na rua, pedir para alguém ligar para o SAMU, ou vocês mesmos ligarem. Se estiver na enfermaria, pedir para trazer o DEA, mas lembrem de reconhecer. Ninguém vai brigar com vocês se vocês acharem que o paciente estava parado e o paciente não estava. Tá? Se não é adequado fazer nenhum tipo de reprimenda sobre isso. Mas o contrário é muito perigoso. Então, você não ter certeza, né, e demorar para chamar ajuda é muito grave para o paciente se ele realmente estiver parado. Agora, se não tinha certeza e achou que estava, chamou ajuda, chegou lá, viu que na verdade não estava, era uma pressão muito baixa ou foi um desmaio, ok. É melhor a gente pecar pelo excesso de cuidado. E aqui um exemplo para vocês. Isso aqui é uma simulação, tá? Isso não é real. Mas mostrando que seria uma pseudoconvulsão, que pode imitar uma convulsão, mas os movimentos eles são tem menor amplitude, aí pronto, acabou, na verdade esse paciente está parado. E aí vocês vão ver esse padrão, olha só, esse padrão, esse espasmo respiratório final, na verdade, esse espasmo torácico final, que pode ser confundido, mas esse paciente não está respirando. Se vocês verem um paciente nessa situação, procurar pulso, não achar pulso, com certeza, imediatamente, menos de 10 segundos, iniciar a massagem cardíaca. Isso é uma simulação, tá? É um ator, e é bem real, né? Chega a dar uma agonia. Mas olha como não é uma respiração efetiva. Angustiante, né?
Bom, e aí, então, reconheci, chamei ajuda, vai vir, tem que chegar o desfibrilador para esse paciente, mais pessoas, não só o desfibrilador, mais pessoas para te ajudar, dependendo de onde você estiver, e aí começar a massagem cardíaca de alta qualidade. Isso aqui é o que vai fazer diferença. Então, o que vai garantir que se meu paciente sobreviver, que ele tenha maior chance, que ele tenha menos risco de sequela, é a massagem cardíaca de alta qualidade. Então, não adianta vir o desfibrilador, não adianta vir ECMO, não adianta vir ultrassom, se eu não fizer uma massagem cardíaca de alta qualidade, tá? E essa aqui, a massagem cardíaca de alta qualidade, não é tão fácil assim. Vocês vão ver lá na simulação, que vocês vão usar o boneco para testar, que vai dar feedback, vai falar se vocês estão fazendo certo ou não. Vocês vão ver que não é tão fácil assim. Então, é um momento importante, a gente precisa ter atenção e ter realmente cuidado e ser perfeccionista, porque é isso que vai fazer a diferença para os nossos pacientes, tá? Manter, então, fazer uma compressão de 5 a 6 centímetros, lembrar de liberar o tórax completamente, um batimento de 100 a 120, de uma frequência cardíaca, uma frequência de compressão de 100 a 120 batimentos por minuto, e lembrar de minimizar interrupções. Esse aqui é um vídeo mostrando para vocês a fisiologia da reanimação, olha só. Então, o que você vai fazer? Você vai comprimir o tórax, né? Justamente para empurrar o sangue, para fazer esse sangue circular. Olha só, você comprime e aí o sangue ele vem. Então você aumenta a pressão aqui nas carótidas para vir a circulação cerebral, vai aumentar a pressão na aorta e aí vai garantir o mínimo de circulação para o resto do corpo e aqui para as coronárias. Então eu tenho que comprimir o máximo que eu conseguir, até 5, na verdade 6 centímetros. E aí eu tenho que lembrar de liberar, porque se eu não liberar o tórax, não volta o sangue, porque o sangue ele volta através de um vácuo, por pressão negativa. Então essa pressão, quando eu subindo aqui, ó, a mão, que vai fazer com que o sangue retorne pro coração. E aí, se o sangue não retornar pro coração, eu não consigo empurrar o sangue para frente. Então eu preciso liberar bem também esse tórax, comprimir bastante na velocidade ideal e liberar bem também. Lembrando que durante a massagem cardíaca, então durante a compressão, eu vou fazer a perfusão do corpo. E uma massagem cardíaca de excelência, então a massagem cardíaca de alta qualidade é em torno de 30% do débito cardíaco normal, ainda é muito pouco, por isso que eu preciso realmente ter muita atenção com isso. E olha só, durante a compressão, a gente tem então a perfusão orgânica dos órgãos, né? E durante a descompressão é que eu tenho a perfusão do miocárdio, que a gente tem o maior pico de perfusão da coronária. Que eu preciso perfundir meu miocárdio para o meu tratamento fazer efeito e meu coração voltar a bater. A gente tem um estudo que olhou aqui embaixo, às vezes nos slides vocês vão ver que tem uns números. São referências do artigo, tá? De referência que eu estou usando no slide. E aí, então, esse estudo, ele avaliou pacientes, né, a pressão de perfusão na coronária. Então, aqui vocês estão vendo, né, coração, anatomia, aqui a aorta, aqui saindo aqui do começo da aorta que saem as coronárias, que é o que vai irrigar o coração. Então, ele avaliou essa pressão aqui. Os pacientes que voltaram, né, que tiveram o retorno da circulação espontânea, foram os pacientes que durante o tratamento, durante a reanimação, tinham uma pressão de perfusão da coronária acima de 25. É claro que esses pacientes estavam monitorizados, né? A gente não faz isso, a gente não consegue avaliar isso em todos os pacientes. E os pacientes que não atingiram essa perfusão, principalmente que eram menor do que 15, esses pacientes não sobreviveram. Então, para o meu paciente, para o meu tratamento ser efetivo, eu preciso garantir uma boa qualidade. E não é só apertar, né? E não é só, tem que ser na velocidade ideal, tem que apertar 5 centímetros, tem que liberar todo o tórax também. Lembrando que eu vou perfundir o corpo e quando eu liberar, eu estou perfundindo as coronárias. Então, tem que ser, geralmente a gente faz aqui na linha, no terço, na verdade, inferior, né, do externo, tentando fazer mais ou menos em cima do coração. Quais são os principais problemas da reanimação? O que o pessoal tem mais dificuldade? Manter uma velocidade ideal. Por isso que é importante, eu não gosto de ter música durante a reanimação, sabe? Assim, não é realmente o meu perfil. Mas ter realmente
um barulho, né, fazendo uma entonação, né, numa frequência em torno de 110, realmente é o ideal para que você consiga seguir aquela frequência e manter aquela velocidade. Nem de mais, nem de menos. Velocidade maior do que isso também está associado com pior desfecho. Velocidade menor do que isso também. Geralmente, quando se tem problema porque não consegue fazer, né, aprofundar o suficiente o tórax ou não consegue liberar o tórax o suficiente. E isso aqui também é muito sério, tá? Interrupções. Então, às vezes, quando para poder entubar, quando para checar o ritmo e aí demora e fica checando ver se tem pulso, essas interrupções, na verdade, atrapalham a chance do paciente voltar, né? De ter retorno da circulação espontânea. Então, é muito importante que a gente diminua as interrupções o máximo possível. Porque, olha só, esse gráfico mostra bem o motivo disso. Então, aqui vocês estão vendo, olha só, a pressão de perfusão da coronária, tá? Então, aqui a pressão, ela vai, que é o tempo, embaixo, aqui em cima é o valor da pressão. Então, você começa a massagem cardíaca, a pressão ela vai subindo aos pouquinhos, até que ela atinge, na sua melhor massagem cardíaca, o pico. E aí, quando você faz uma pausa, ela cai de uma vez. A zero, ela não vai caindo devagarzinho. Só que para subir, é devagar de novo até ela chegar ao pico. Então, a gente tem que diminuir isso daqui, porque eu tenho que manter essa pressão constante para aumentar a chance do meu paciente voltar, tá? Então, é por isso que a gente tem que organizar o nosso tratamento, é dividido em ciclos, justamente para isso, para que a gente consiga fazer o tratamento e manter uma qualidade de reanimação. Isso que vocês geralmente me perguntam bastante, né, sobre as complicações da massagem cardíaca. As principais complicações da fratura de costela é algo que a gente não se preocupa, assim, não é algo que o risco disso acontecer, né? O risco da fratura de costela para o paciente, ele é muito pequeno em relação ao benefício da massagem cardíaca. Então acontece, é um pouco desconfortável quando a gente não está acostumado. Geralmente acontece nos pacientes mais frágeis, né? Mas no paciente mais idoso, mas pode acontecer com qualquer idade. De toda forma, a gente não para a massagem cardíaca, continua. Isso é algo que vai ser tratado depois se o paciente atingir recuperação. Isso não deve atrapalhar a qualidade da massagem cardíaca. Pode acontecer, acontece, infelizmente eu não sei falar em incidência real. Realmente, não sei, é algo que acontece não é tão frequente, mas a gente vê durante as reanimações e a gente acaba que acostuma, né, com o tempo, porque realmente o benefício é muito maior da massagem cardíaca. Também pode acontecer contusão pulmonar, contusão cardíaca, pode ter fratura de vértebra, mas essas são situações bem mais raras. De toda forma, o benefício da massagem cardíaca supera esses riscos. Então, se eu não estou na dúvida, eu comecei massagem cardíaca, mas na verdade o paciente estava sincopado, né, tinha só desmaiado e baixou a pressão muito, eu não senti pulso, comecei a massagem cardíaca, o paciente acorda, ok, não tem problema. Tá? Então, assim, isso não é uma falha. Então, você realmente tentou. É melhor que isso aconteça do que você fique com medo ou na dúvida, né? E aí não faça a massagem cardíaca se o paciente fique muito tempo sem assistência. Isso é um problema, né? Até para os leigos, porque precisa realmente orientar isso. Que é importante começar a massagem cardíaca e ainda assim é baixa essa aderência, né? De quando as paradas cardíacas são presenciadas por leigo. Não é todo mundo que tem que começa, né, que tem essa coragem, né, vamos dizer assim, de começar a massagem cardíaca. E aí, então, relembrando que isso realmente é muito importante. Massagem cardíaca de alta qualidade, comprimir de 5 a 6 centímetros, é difícil de avaliar isso na prática, você vai precisar de alguém ali te ajudando, monitorando com você. De manter uma frequência em torno de 110 batimentos por segundo e batimentos por minuto, manter uma frequência de 110 batimentos por minuto e minimizar interrupções. E aí, enquanto alguém está fazendo massagem cardíaca, dependendo da quantidade de pessoas que a gente tenha para ajudar, de preferência é importante que tenha, né, outra pessoa, ou você pode estar sozinho na rua, a gente também deve associar as ventilações, isso nós profissionais da saúde. Para o leigo, tem a possibilidade dele manter só a massagem cardíaca até chegar ajuda. Pra gente tem essa opção, se for na rua e uma pessoa desconhecida, se você se sentir confortável. No regime intra-hospitalar ou com, né, com
a ambulância, você tem os dispositivos, né, que é a BVM. Lembrar aqui de que a gente tem que abrir a via aérea. Se não for vítima de trauma, né, e a gente puder ir para estender, olha só, o paciente caído com o pescoço para baixo, a língua tá obstruindo aqui a via aérea. Então, só jogar o ar aqui não vai ser o suficiente. Eu preciso abrir essa via aérea. E aí, o que acontece? O paciente para, começa a massagem cardíaca, que é muito importante, excelente, mas aí todo mundo, sabe, fica prestando atenção na massagem cardíaca, não tá vindo. E aí, quem tá ali na via aérea não presta atenção no que tá fazendo, acho que é menos importante. Então, se você tiver ali, se a sua função é usar a BVM, então faça com o máximo de qualidade possível. E aí, lembre de abrir a via aérea do paciente. Se for vítima de trauma, a gente não vai estender o pescoço, vai só fazer o jaw thrust, mas se for possível, a gente faz, tá? E aí, se der tempo, né, aqui no nosso hospital a gente tem bastante gente, então geralmente fica um residente e um fisioterapeuta só para via aérea. E aí ele vai, né, passar a Guedel, já pega ali a Guedel, porque o paciente está desacordado, e aí então tolere e facilita a ventilação. Se der tempo e se tiver, passa a Guedel e aí vai ventilar, tá? Acopla bem, hiperestende, abre bem a via aérea. Essa é a forma ideal de segurar a BVM, a máscara no rosto do paciente. E aí a outra pessoa, geralmente fisioterapeuta, está conectando o oxigênio, conecta a bolsa aqui e vai ventilar. Enquanto o paciente estiver com a BVM, então uma via aérea não invasiva, a gente vai fazer a frequência de 30/2, tá? A gente vai fazer 30 massagens cardíacas, e aí e aí faz 2 ventilações. O ACLS recomendava a gente, na última recomendação, que a gente poderia fazer assíncrono, fazer contínuo, sabe? Enquanto se você conseguir garantir uma boa ventilação, manter. A gente teve um estudo recente mostrando que quando é feito esse 30/2, tem um leve benefício para esses pacientes. Provavelmente que essa equipe que está fazendo 30/2, ela é mais, ela faz mais organizada, assim, eu acho que ela está mais atenta à qualidade dessas manobras e por isso seja mais efetiva. De toda forma que você precisa garantir uma boa ventilação. Então, fazer o 30/2 é adequado. Faz 30 massagem cardíaca, aí a pessoa vai e faz 2 ventilações. Idealmente apertando a bolsa mais ou menos até um pouco mais da metade para fazer um volume aí de em torno de 600 ml. Aí faz 2 respirações e aí volta a massagem cardíaca. E vai fazendo isso até chegar o desfibrilador, tá? E aí a gente vai avaliar quando chega o desfibrilador, aí que eu vou decidir qual que vai ser o tratamento do meu paciente, né? O que eu tenho de disponível ali para poder tratar o meu paciente. E o tratamento, né, nessa fase vai depender do ritmo. Então eu tenho que saber reconhecer os principais, aliás, os únicos, eu tenho que saber reconhecer os ritmos da parada cardíaca. E aqui mostrando para vocês um coração parando, olha só, em fibrilação ventricular. O coração está fibrilando, estava batendo normal, agora está fibrilando. E aí o tratamento disso é choque. Então aqui começa massagem cardíaca, ventilação, e aí é choque. Então, quando a gente vê uma fibrilação ventricular, é isso que está acontecendo. E aí eu preciso dar um choque para reiniciar o batimento do meu coração, o batimento do coração do paciente. Como é que eu vejo, né? Está acontecendo no tórax do paciente? A gente vê através da monitorização. A gente tem o desfibrilador, que está dentro do hospital, e no pré-hospitalar a gente tem o DEA. A gente vai usar os dois lá na simulação para vocês verem bem a diferença entre eles, tá? O desfibrilador, então aqui é a gente, o médico, o enfermeiro que mexe, né? Tem várias funções, além do desfibrilador, essa é uma das funções, é o de fazer a desfibrilação durante a parada cardíaca. E o DEA já é um dispositivo mais simplificado, que foi feito para leigo, basicamente para leigo, para ajudar na avaliação desses pacientes. O DEA faz tudo sozinho, tá? Ele reconhece o ritmo, ele fala quando começar a massagem ou não. O desfibrilador não, a gente tem que saber mexer. Esse é o nosso desfibrilador, é o que a gente vai usar no hospital. A gente tem esse daqui que são as pazinhas
manuais, né? A gente que pega e a gente que dá o choque no paciente. Eu acho bem legal, assim, uma das partes que eu mais gosto da medicina, na verdade, é de dar choque no paciente. Assim, eu me sinto muito médica dando choque no paciente, quando bem indicado, né, claro. E aqui é o desfibrilador, só, ele vem a pazinha, você vai, nessa que cola, ela tem que ser adesiva, tem que secar o paciente, tá? Tirar parte do molhado e aí cola no paciente. Esses que vocês veem assim no shopping, estágio, são esses, né? Que é o desfibrilador então externo automático. E aí, às vezes, o bombeiro tem, ou pode chegar na básica do SAMU. E aí, essa caixinha. Aí ela vem, você vai ligar e ela vai te orientar, vai falar como é que põe no paciente, né? O lugar, a localização. Aí você vai pegar, ou a pessoa, né, que estiver manuseando, e aí vai colar no paciente. Aí ele fala, afasta, tá fazendo análise do ritmo. Ele não mostra, tá vendo? Mas ele fala, é um ritmo chocável, ninguém pode estar encostando no paciente. Aí ele fala para todo mundo afastar. E aí ele fala, dá o choque. Aí você vai e aperta o choque, ele vai e dá o choque no paciente. Tá? E aí ele continua falando, volta a massagem cardíaca, né? E aí ele vai orientar cada ciclo, ele vai fazer tudo isso. Ele vai falando conforme o tempo vai passando. E o nosso não, tá? O nosso você tem que saber que ele tem várias funções. Aqui tem a função de ideia também, mas tem que ter as pás, né? Que cola. Geral, não é sempre que tem. Ele funciona só como monitorizador, como marca-passo também, e como desfibrilador aqui, né? Selecionando a carga de energia. Ele tem um botão aqui para você selecionar a carga para carregar e aí para dar o choque aqui nas pazinhas. Aí a gente vai usar lá, vocês vão ver. E lembrar que tem vários modelos diferentes, tá? Inclusive o modelo que a gente tem é diferente desse daqui, apesar de ser da mesma marca. E aí quando vocês forem trabalhar, entrar no internato, olha o desfibrilador, tá? Tô na enfermaria, mas tem um desfibrilador lá, passa no carrinho, pergunta pra enfermeira, onde é que tá o carrinho de parada? Olha pro desfibrilador, vê qual que é, onde que liga. Porque na hora do desespero, se ninguém souber, pelo menos você sabe. Então você já tá esperto. Então você sabe como é que liga, como é que seleciona a carga para dar o choque, como é que funciona, onde que tá os botões. É importante. Eu fiquei muito impressionada porque uma vez eu fui trabalhar numa UTI e era esse desfibrilador amarelo aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Cadê os botões? Aí eu fui olhar botão por botão pra eu ter mais ou menos noção e realmente a gente precisou naquele dia, naquele plantão, e eu já tava mais ou menos atenta. Então é algo assim que parece que é besteira, né? Às vezes a gente não dá muito valor pra isso. Mas na hora do desespero, tá todo mundo ansioso, a gente fica meio cego. Então é importante já ter um norte do que vai fazer pra não atrasar o tratamento. Tá? Que isso é muito importante. Então, o choque, um paciente que tem um ritmo, né, que teve uma parada cardíaca em ritmo chocável, né? Então, o único tratamento é o choque, e é isso, o único tratamento é o choque, eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Esse trabalho é muito legal, que ele avaliou pacientes que tiveram paradas cardíacas no cassino, em alguns cassinos em Las Vegas. Então, eles treinavam os seguranças para eles fazer, né, os primeiros socorros. Quando as pessoas passavam mal e desmaiavam, eles eram treinados a reconhecer a parada cardíaca, buscar o DEA, chamar, né, pedir para trazer o DEA, colocar o DEA e aí fazer a reanimação. Como era tudo filmado, porque são muitas câmeras, né, então eles conseguiram pegar muitas informações. E o que eles viram? Que quando a gente dava um choque no paciente, em menos de 3 minutos que ele tinha parado, a chance desse paciente não ter sequela, dele se recuperar sem sequela, era em torno de 70%, que é muito, assim, muita coisa mesmo. Então, você vê, os dados que a gente tem das paradas cardíacas normais, assim, no geral, né, juntando todo tipo de parada cardíaca nos Estados Unidos, a sobrevivência de 10%, você imagina conseguir passar isso para 70%. Então, tudo depende de quanto mais rápido você dá o choque. E aí, se você, nas situações de que a pessoa ficou, né, em parada cardíaca, parou lá, e ninguém faz nada esperando o SAMU chegar com o desfibrilador, cada minuto, né, diminui 10% a chance desse paciente sobreviver sem a massagem cardíaca. Mas se eu estou esperando o SAMU fazendo a massagem cardíaca, esse risco diminui quase mais que a metade. Então, já diminui para 4%. Então, olha só a importância de fazer a massagem cardíaca e esse choque ser o mais rápido possível, tá? Então, esses são os ritmos da parada cardíaca, são só 4.
Então, é fácil de vocês decorarem. É basicamente reconhecimento de padrão. Então, vocês vão ter que olhar e lembrar. E aí vai formar na cabeça de vocês. Ó, isso aqui é uma taquicardia ventricular, isso aqui é uma sistolia, isso aqui é uma fibrilação ventricular, isso aqui é uma AESP. Vou mostrar aqui um por um. Então, isso aqui é um ritmo chocável, todo desorganizado, sobe e desce. Então, isso aqui é uma arritmia, o videozinho do coração fibrilando. Então, isso aqui é uma fibrilação ventricular. Esse paciente não tem pulso e até que se prove o contrário. Então, esse paciente aqui é massagem cardíaca, carregar o desfibrilador e choque. E aqui já é uma taquicardia ventricular, tá? Então, você vê que o ritmo ele tá um pouco mais organizado, mas o QRS é bem largão, então um grudado no outro. E é muito rápido a frequência, o coração tá batendo tão rápido que não gera pulso. Então, nesse caso, né, o paciente não tem pulso, ele tá em parada cardíaca e esse é o ritmo. O tratamento disso é choque. Por isso que é o ritmo chocável. Já aqui, a gente tem um ritmo não chocável. Isso aqui é uma assistolia, então não está acontecendo nada no coração, não está passando nenhum tipo de estímulo elétrico. Então, o coração não está batendo e não está passando nenhum estímulo elétrico, tá? Isso aqui é muito chato quando a gente vê isso aqui. A gente fica muito triste, porque a gente sabe que o paciente já está numa fase muito avançada da parada cardíaca e a chance dele recuperar é mínima. E aqui é a atividade elétrica sem pulso, que a gente apelidou de AESP. Na atividade elétrica sem pulso, você tem um ritmo organizado, olha só. Então, aqui você fica na dúvida, será que o paciente voltou ou não? Então, se ele voltou, ritmo sinusal. Se ele não voltou, ele não tem pulso. Então, você não sente pulso, mas tem o estímulo passando. E aí, a gente chama isso de atividade elétrica sem pulso, aí volta a massagem cardíaca. A gente diferencia, tá, ritmo não chocável de ritmo chocável, porque o protocolo de tratamento muda. Então, o ritmo chocável, que são esses dois, eu vou fazer o choque, tá? Então, a organização da minha parada, da minha reanimação, vai ser em torno do desfibrilador. Já nesses ritmos aqui, não. O choque, ele não funciona. Então, aqui nesse caso, não funciona. Então, eu dar um choque aqui não vai fazer nada. Mas, se eu der um choque aqui, pode ser perigoso, tá? Se eu der um choque nesse ritmo aqui, eu posso desencadear uma fibrilação ventricular. Então, nesses dois casos, a gente não choca. Continua a massagem cardíaca e aí entra as medicações, as outras causas de reanimação, tá? E já na fase mais avançada, a gente vai falar sobre isso. Causas de parada cardíaca. A causa mais comum é infarto, né? Então, principalmente quando o paciente para em ritmo chocável, a gente pode considerar que uma das causas mais comuns é infarto, doença arterial coronariana. Apesar que tem diminuído nos últimos anos, eu acho que tem mudado o padrão de vida da sociedade e pode ser que isso mude aí nos próximos anos. Fora isso, tem milhões de causas. Então, a gente pode ter paciente com insuficiência renal fazendo hipercalemia, trauma, choque, paciente teve uma infecção grave que evoluiu com um choque importante, aí depois teve uma parada cardíaca, choque cardiogênico por doença do coração, que não seja arterial coronariana, toxinas, intoxicação, doenças estruturais, doenças canaliculares, doenças de condução. Então, tem muitas causas de parada cardíaca, tá? A gente tenta, né, inicialmente, a gente tem que diferenciar essas duas coisas, se é ritmo chocável ou não. E aí, com o decorrer, né, na verdade, conforme a gente vai criando expertise a respeito do que é a parada cardíaca, a gente vai criando aí essas individualizações do tratamento. Mas, inicialmente, pode ter várias causas. Se for choque, o tratamento é o choque, fica muito claro. Se não for ritmo chocável, e aí que a gente vai mudar um pouco entre os 5H e 5Ts, que a gente vai tentar investigar esse paciente. Coloquei isso aqui para lembrar que nessa fase inicial, dependendo, principalmente lá no internato, que vocês vão estar no hospital, o médico ele vai estar muito focado, né, em liderar a reanimação. Então, organizar a massagem, a via aérea, o desfibrilador, as medicações. Então, ele está muito focado ali. E aí, uma forma do interno poder ajudar
é ele ir lá tirar informações com a família nessa fase inicial. Em algum momento a gente vai, né? O médico, se tiver residente, o residente vai lá, porque é importante, se o paciente não voltar ali nos primeiros ciclos, é importante que a gente tenha mais história para tentar direcionar para outras possibilidades, né? De outras causas da parada cardíaca. E aí, se você se sentir confortável, né, como interno, você pode ir lá. É importante que você se apresente, que você é um estudante, tá? Que você não dê informações a respeito, se tá parado, se não tá, o que tá sendo feito. Fala que você é um estudante, que você gostaria de saber o que aconteceu, ter mais informações das doenças do paciente, que o médico vai vir conversar depois com eles. Se você não se sentir confortável, claro, não vá, né? Para não aumentar a ansiedade da família, dos acompanhantes que estão ali. E aí perguntar as doenças que o paciente tem, o que aconteceu, o que o paciente sentiu, se foi encontrado desacordado, o que o paciente sentiu no dia anterior, se ele sentiu dor no peito, se estava com febre, se sofreu um trauma, se tomou as medicações, se não tomou as medicações, se tem doença renal, se fez alguma cirurgia, se fez algum tipo de tratamento, enfim, tentar ali buscar informações e aí voltar lá e ajudar, né? Informar o pessoal que tá lá liderando a reanimação. Isso realmente ajuda bastante a gente. Quanto mais informações a gente conseguir, principalmente se não for ritmo chocável, mais a gente consegue direcionar o tratamento para as outras causas de parada cardíaca. Vocês vão ver, principalmente quando quem tiver a oportunidade de vir com a gente lá no meu plantão, que a gente divide bem a equipe, tá? Então fica todo mundo já preparado para a sua função. E funciona mais ou menos como o pit stop da Fórmula 1, que eu acho fantástico, sou apaixonada por Fórmula 1. Muito bem organizado, cada um faz o seu papel, sem interferir no papel do outro, cada um sabe o que o outro vai fazer, e aí funciona muito bem e rápido. A ideia é a gente chegar nesse nível de perfeccionismo. E aí a gente separa, vai ter um líder, vai ter as pessoas definidas para fazer a massagem cardíaca, geralmente o interno ajuda inicialmente com a massagem cardíaca, uma pessoa para o desfibrilador, uma pessoa para ficar no tempo, uma pessoa para ficar na via aérea e uma das pessoas que vai fazer o acesso à medicação, e quando disponível a gente usa o ultrassom também. E olha só, a gente tem que organizar, tem que saber onde cada pessoa vai ficar durante a reanimação para não atrapalhar. Quem está na massagem cardíaca, é importante que fique aqui perto do paciente, tá aqui claro, e aí quem vai entrar depois também já fica aqui perto. Tanto que a gente tem um aplicativo que avisa, ó, falta 30 segundos, já prepara aqui, fica pertinho para você já vir, já quando essa pessoa sair, a gente vai fazer a pausa, e aí se não for, né, se continuar o paciente parado, já vai voltar aqui, já fica pertinho. É importante, durante a pausa, não ficar na frente do monitor, porque o líder tem que saber qual que é o ritmo, saber se o ritmo é chocável ou não. Então, esse monitor ele tem que ficar visível. Então, é importante, se você estiver aqui, ó, não ficar na frente. Prestar atenção onde está o líder e já facilitar ali ele para visualizar. Isso para as outras pessoas também. Tentar não atrapalhar a pessoa da massagem, e as pessoas da via aérea geralmente ficam aqui, tá? Isso é importante a gente pensar. Saber direitinho como monitora o paciente, tá? Para não colocar os eletrodos em cima de onde vai fazer a massagem cardíaca. Eu acho assim, é uma coisa que eu não consigo entender. Sempre tem alguém que põe um aqui, ó, bem em cima da mão da massagem cardíaca. Aí fica aquele negócio atrapalhando e dói, machuca. Aí descola. Nossa, é assim, ó, que coloca. Então esse é mais pra cá. Se for mais próximo aqui do ombro, melhor ainda, porque sai aqui desse campo visual. Esse, se for 5 pontos, né? Esses aqui ficam mais embaixo. E o V1, ó, é aqui em cima. Não é aqui no epigástrio, é aqui em cima, tá? E aí, os ciclos, tá? Cada ciclo da reanimação tem 2 minutos. E esses são 2 minutos porque geralmente é o que uma pessoa consegue aguentar fazendo uma massagem cardíaca de qualidade, tá? O ideal é que a gente consiga ficar os 2 minutos. Eu tenho meio toque, assim, eu vou ficar agoniada se não dar conta, porque pra mim tem que ser os 2 minutos certinho. E aí, nesses 2, quando faz o intervalo desses 2 minutos, é pra eu ver se tá em ritmo chocável, pra ver se eu vou dar o choque, ou se o paciente voltou. Então, se não é ritmo chocável, então o paciente pode ter voltado, né, pra avaliar se eu vou fazer o choque nesse paciente, ou se então ele teve retorno da circulação espontânea. E aí, para facilitar, né, vocês entenderem e organizar o ciclo, né, e para ajudar, inclusive na prática, eu desenvolvi esse aplicativo, chama Parada App, tá? Ele foi feito, a ideia dele foi só para organizar o ciclo cardíaco.
Quando o paciente para, então, né? Você vai abrir o aplicativo, ele vai estar aqui, iniciar RCP. Então, parou, vai, começa a massagem cardíaca. Aí, aperta o botão, inicia. Aí ele vai falar para você lembrar, né? Claro que espera-se que você já faça isso. Monitorizar o paciente, carregar o desfibrilador e aí checa o ritmo. Assim que carregou o desfibrilador, checa o ritmo. Então, olha só, você estava fazendo massagem cardíaca, foi uma pessoa lá e monitorizou, aí carregou o desfibrilador, aí parou. Para todo mundo, massagem, checa o ritmo, porque eu tenho que chocar o paciente o mais rápido possível. É o ritmo chocável? Vou apertar aqui. Dei o choque, volta a massagem cardíaca. Não é o ritmo chocável, vou apertar o vermelho, não dei choque. E aí ele vai contar aqui, ó, cada ciclo, 2 minutos em contagem regressiva. Aqui embaixo ele vai contar o tempo inteiro da reanimação. E aqui ele vai te dar uma porcentagem. Essa porcentagem é o quanto de tempo que você faz a massagem cardíaca em detrimento das pausas. Que espera-se que você tenha que esse número ele fique acima de 80%. Se ele ficar abaixo é porque você fez muita pausa. E aí, então você está atrapalhando a sua massagem cardíaca, tá? E aí ele faz uma contagem aqui regressiva. Quando faltar 30 segundos para acabar o ciclo de 2 minutos, ele te avisa, ó, quem vai ser a próxima pessoa da massagem, já para ficar lá no lugar certinho, né, aguardando a vez dela. E quando faltar 10 segundos, 15 a 10 segundos, ele avisa, carrega o desfibrilador, que é para você já entrar no ciclo, né, na pausa, com o desfibrilador carregado, para não perder tempo para chocar o paciente. E aí, quando acabar os 2 minutos, ele fala, para a massagem. E aí você vai começar, então, ele começa a contar 10 segundos, que você só tem 10 segundos para decidir se vai aplicar o choque, ou se o paciente voltou, ou se você vai usar o ultrassom, né? Quando você já tiver a experiência para usar o ultrassom. Quando termina os 10 segundos, se você não falar que você reiniciou a massagem cardíaca, ele começa a soar um alarme, ele fica vermelho, ó, e fica pictando um alarme para você adiantar a vida, né, para não deixar esse paciente sem a massagem. E aí você vai falar se você deu um choque ou não, né? Se você deu choque, você vai clicar aqui. Se você não deu choque, você vai clicar aqui. Se o paciente voltou, se teve óbito, né? Você não vai reanimar mais, aí você vai apertar aqui. E aí quando o paciente volta, né? Ou quando você para a massagem cardíaca, ele te dá um resumo, ó. Qual foi a sua fração de compressão torácica, quanto tempo ficou pausado, quanto tempo total da reanimação, quantos choques e quantos ciclos. Então eu tô gostando muito, assim, a gente ainda vai, né, claro, tem muita coisa para aperfeiçoar nele, a gente tá andando com isso, mas tem me ajudado bastante, eu usei durante as reanimações e realmente ajuda a organizar bem e principalmente ajuda bastante a ensinar. Então, assim, não foi porque eu fiz não, mas eu realmente tô gostando bastante dele. E aí na pausa, então a primeira coisa que a gente vai fazer quando fizer a pausa, a gente vai olhar para o monitor, porque eu quero saber o ritmo. Se for ritmo chocável, o tratamento é choque. Eu vou chocar o meu paciente. Se for uma assistolia, o paciente também não tem pulso. Não vou ficar esperando que o paciente tenha pulso. Então, a assistolia não tem pulso. Vou voltar à massagem cardíaca. Aí eu vou fazer o protocolo da linha reta. Vou ver se não soltou um eletrodo, se não é o ganho que tá pouco, se não é a derivação que tá errada, tá? E aí, se o paciente tiver uma AESP, aí sim, uma AESP é quando eu vou checar pulso. 10 segundos para checar pulso. Não tenho certeza, não tô sentindo, fiquei na dúvida, não tem. Volta a massagem cardíaca. E aí faz mais um ciclo, tá? O acesso venoso, então, a gente geralmente já tem uma pessoal da enfermagem lá, né, que já vai se preparar para isso. O ideal é que a gente já pegue o acesso periférico, também uma opção fazer o intraósseo. O acesso central é da última opção, tá? É muito tempo que precisa ser feito. Se for fazer, vai ser na femoral, mas não é ideal. O ideal é realmente o periférico, é o melhor acesso. A gente vai usar a BVM, então, no primeiro, no segundo ciclo. Se for uma pessoa que não tem experiência com intubação, o ideal é que ela passe uma máscara laríngea, que vocês já aprenderam a usar. Que ela passe uma máscara laríngea para ventilar esse paciente. E aí, se tiver experiência, pode tentar fazer intubação também, tá? Se for fazer intubação, não pode parar a massagem cardíaca, tá? Se não conseguir fazer intubação, passa a máscara laríngea, tá bom?
E aí, depois vocês vão ter uma aula, né, da reanimação mais avançada, falando onde é que entra, ainda tem para falar das medicações, como é que é feito, como é que faz essa organização e mais separado certinho em cada protocolo, mas no ACLS tá tudo bem organizado. E é isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Esse paciente é o Alex, ele me autorizou a distribuir, a contar a história dele, mostrar a foto dele, ele é a família dele. E foi um paciente que a gente reanimou por 1 hora. Então, olha só, o Alex ficou sem sequela. Isso porque ele teve o azar de ter uma parada cardíaca aos 40 anos, mas isso foi dentro do hospital. A gente presenciou a parada cardíaca dele, ele fez uma pseudoconvulsão, chegou lá no box como se fosse uma convulsão. A gente começou a massagem imediatamente, foi massagem cardíaca de alta qualidade, ele conseguiu ser transferido para um hospital terciário, e aí ele foi cateterizado no mesmo dia e conseguiu sobreviver sem sequela. Então é isso, estou à disposição para dúvidas e a gente se vê